Era uma manhã quente de terça-feira quando Roberto Mendes, engenheiro civil formado em uma das melhores universidades do país, chegou à obra da construtora Almeida com seu carro importado reluzente. Ele tinha 35 anos, usava óculos de grife e carregava uma pasta de couro italiana. Naquela manhã, ele não fazia ideia de que sua arrogância seria testemunhada pela pessoa errada e que esse dia mudaria completamente o rumo de sua carreira. Fique até o final, porque essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Roberto saiu do carro e ajeitou sua gravata enquanto observava os trabalhadores que já estavam no canteiro de obras desde as 6 da manhã. Ele olhou para o relógio. Eram 9 horas. Para ele, chegar às 9 era perfeitamente aceitável. Afinal, ele era o engenheiro, o cérebro da operação, enquanto aqueles homens eram apenas a mão de obra bruta. Entre os trabalhadores estava José Silva, um peão de 52 anos que trabalhava na construção civil havia mais de 30 anos. José tinha a pele marcada pelo sol, mãos calejadas e um sorriso discreto que raramente abandonava seu rosto. Ele era conhecido por todos como Seu Zé, um homem respeitador, trabalhador e que conhecia cada segredo daquela profissão. Naquela manhã, Seu Zé estava terminando de organizar as ferramentas quando Roberto se aproximou. O engenheiro olhou para o chão onde o peão havia deixado alguns materiais e franziu a testa. "Ô, você aí!" Roberto chamou com voz alta e ríspida. "Quem mandou deixar essas coisas assim? Você não tem cabeça, não?" Seu Zé levantou os olhos, surpreso com o tom agressivo. "Bom dia, doutor. Eu estava apenas organizando para começar o trabalho de..." "Bom dia nada", Roberto interrompeu. "Eu não pago você para ficar de conversa. Esse material tinha que estar lá em cima há meia hora. Você acha que eu tenho tempo a perder com incompetência?" Os outros trabalhadores olharam para a cena com desconforto. Não era a primeira vez que Roberto tratava alguém daquela forma, mas com Seu Zé, um dos trabalhadores mais antigos e respeitados, aquilo parecia ainda mais injusto. "Desculpe, doutor, mas o guindaste ainda não chegou e..." Seu Zé tentou explicar. "Eu não quero saber de desculpas." Roberto elevou ainda mais a voz. "Vocês, peões, são todos iguais. Não pensam, não planejam, só sabem reclamar e arranjar problemas. Se dependesse de gente como você, essa obra nunca sairia do lugar." O silêncio caiu sobre o canteiro. Até o barulho das máquinas parecia ter diminuído. Seu Zé abaixou a cabeça, mas não respondeu. Ele sabia que precisava daquele emprego. Tinha 3 filhos para criar e uma esposa que dependia dele. Roberto continuou. "E sabe o que é pior? Gente como você nunca vai entender o que é ter responsabilidade de verdade. Você não estudou, não se esforçou, não tem diploma. Fica aí carregando tijolo porque não serve para mais nada, enquanto eu..." Ele bateu no peito com orgulho. "Eu pensei, estudei, me dediquei. Por isso eu sou o engenheiro e você é o peão." As palavras de Roberto ecoaram como chicotadas. Alguns trabalhadores desviaram o olhar, outros cerraram os punhos com raiva, mas ninguém disse nada. O que eles poderiam fazer? Roberto era o engenheiro responsável pela obra. "Agora pega essa porcaria daqui e leva para onde eu mandei, imediatamente." Roberto concluiu virando as costas com desdém. Seu Zé respirou fundo, pegou os materiais e começou a subir as escadas. Suas pernas doíam, suas mãos tremiam, não de cansaço, mas de humilhação. Ele que sempre tratou todos com respeito, que ensinou tantos jovens na profissão, que criou seus filhos com dignidade, acabara de ser tratado como menos que nada. O que Roberto não sabia é que naquele exato momento, um homem de aproximadamente 65 anos, vestindo roupas simples e um capacete de segurança, estava parado próximo ao portão da obra, observando toda a cena. Ele tinha chegado discretamente, sem fazer alarde, apenas mais um visitante em um canteiro de obras movimentado. O homem se aproximou de Roberto com passos lentos, mas decididos. "Com licença, jovem", disse ele com voz firme, mas educada. Roberto se virou com impaciência. "Sim? O que você quer? Se é para pedir trabalho, fala com o mestre de obras, não comigo." O homem sorriu levemente. Não vim pedir trabalho. Vim fazer uma visita.
Meu nome é Alberto Almeida. Roberto congelou. O sangue pareceu fugir de seu rosto em questão de segundos. Alberto Almeida. O dono da construtora Almeida. O proprietário de tudo aquilo. O homem que tinha construído um império a partir do zero e era conhecido por ser extremamente rigoroso, mas justo. Seu senhor Almeida, Roberto gaguejou. Eu não sabia que o senhor viria hoje. Eu percebi, respondeu Alberto com uma expressão séria. Geralmente, quando eu aviso que vou fazer uma visita, as pessoas se comportam melhor. Mas eu prefiro ver como as coisas realmente são quando acham que ninguém está olhando. Roberto tentou recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam. Senhor, eu estava apenas coordenando a equipe, garantindo que o trabalho... Humilhando aquele senhor. Alberto interrompeu. Foi isso que você estava fazendo? Porque foi isso que eu vi. Eu ouvi cada palavra que você disse para aquele trabalhador. Cada insulto, cada humilhação. Senhor Almeida, o senhor não entende, ele estava... Roberto tentou se justificar. Ele estava esperando o guindaste chegar, assim como você deveria saber se realmente estivesse prestando atenção no cronograma da obra. Alberto cortou. Eu chequei com o mestre de obras antes de vir aqui. O guindaste teve um problema mecânico e está atrasado. Nenhum trabalhador tem culpa disso. Roberto engoliu em seco. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída. Alberto continuou. Sabe, Roberto, eu comecei exatamente onde aquele senhor está. Eu fui peão, carreguei tijolo, misturei cimento, trabalhei sob sol e chuva. Foi assim que eu aprendi essa profissão. Foi assim que eu construí minha primeira casa. E foi com esse conhecimento, com esse respeito pelo trabalho braçal, que eu construí esta empresa. Roberto estava pálido. Senhor, eu não quis desrespeitar, mas desrespeitou. E sabe o que é pior? Você desrespeitou um homem que provavelmente conhece muito mais sobre construção do que você. Aquele senhor que você acabou de humilhar trabalha para mim há 25 anos. José Silva, um dos melhores profissionais que eu já tive. Ele já salvou 3 obras de desabamento porque percebeu problemas estruturais que engenheiros recém-formados não viram. Ele ensinou dezenas de jovens. Ele é respeitado por todos que trabalham aqui. As palavras de Alberto caíam como martelos sobre Roberto. Ele queria desaparecer, sumir dali. Deixa eu te contar uma coisa, jovem. Alberto se aproximou. Diploma não faz ninguém melhor que ninguém. Diploma é uma ferramenta, um conhecimento técnico. Mas caráter, respeito, humildade, isso não se aprende na universidade. Isso se aprende na vida. E pela sua atitude você ainda tem muito que aprender. Roberto abaixou a cabeça. Senhor Almeida, eu peço desculpas. Não é para mim que você deve pedir desculpas. Alberto disse firmemente. Quero você agora, imediatamente, pedindo desculpas para o seu José, na frente de todos os trabalhadores. Quero que você reconheça publicamente que estava errado. Mas, senhor... Roberto tentou argumentar, pensando em sua imagem, em seu ego ferido. Mas nada. Ou você faz isso agora, ou você pega suas coisas e nunca mais trabalha em nenhuma obra minha. E eu garanto que vou ligar para cada empreiteira e construtora desta cidade, contando o tipo de profissional que você é. Roberto percebeu que não tinha escolha. Com as pernas bambas e o orgulho completamente destruído, ele caminhou até onde seu Zé estava trabalhando. Todos os operários pararam para observar. Seu José. Roberto começou com a voz falhando. Eu quero pedir desculpas pela forma como falei com o senhor. Eu estava errado. Completamente errado. O senhor não merecia aquilo. Eu fui desrespeitoso, arrogante e injusto. Seu Zé olhou para Roberto com aqueles olhos cansados, mas gentis. Ele poderia ter sido duro. Poderia ter aproveitado o momento para humilhá-lo de volta. Mas não era esse tipo de pessoa. Aceito suas desculpas, Dr. Roberto. Seu Zé disse simplesmente. Todos nós erramos às vezes. O importante é reconhecer e aprender. A nobreza daquelas palavras fez Roberto se sentir ainda menor. Aquele homem simples que ele havia humilhado minutos antes
estava sendo maior que ele. Alberto se aproximou e colocou a mão no ombro de seu Zé. José, muito obrigado por tudo que você faz por esta empresa. E quero que você saiba que vou dar um aumento no seu salário. Você merece. Os olhos de seu Zé se encheram de lágrimas. Obrigado, seu Alberto. Muito obrigado. Então Alberto se virou para todos os trabalhadores presentes. Pessoal, eu quero que todos vocês saibam que cada um aqui é importante. Não importa se você é engenheiro, mestre de obras, peão ou servente. Sem vocês, nada disso existiria. Vocês merecem respeito, sempre. Os trabalhadores aplaudiram. Alguns limparam as lágrimas discretamente. Depois, Alberto levou Roberto para uma conversa particular em seu escritório provisório na obra. Roberto, você tem talento técnico. Isso eu não posso negar. Alberto começou. Mas talento sem caráter não vale nada. Você pode ser o melhor engenheiro do mundo, mas se você não respeita as pessoas, se você acha que é melhor que os outros, você não vai chegar a lugar nenhum. Não na minha empresa, pelo menos. Eu entendo, senhor. Roberto murmurou. Você vai continuar nesta obra. Alberto anunciou. Mas sob uma condição. Durante os próximos 3 meses você vai trabalhar diretamente com o seu José. Vai aprender com ele. Vai carregar material. Vai misturar cimento. Vai fazer tudo o que ele fizer. Quero que você entenda o trabalho dessas pessoas que você tanto menospreza. Roberto quis reclamar, mas sabia que não podia. Sim, senhor. E Roberto? Alberto adicionou. Se eu ouvir qualquer reclamação sua, ou ver qualquer sinal de desrespeito com qualquer trabalhador, você está fora, sem segunda chance. Entendido? Perfeitamente, senhor. Os 3 meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Roberto. Acostumado a dar ordens de dentro de um escritório com ar-condicionado, ele agora carregava peso sob o sol escaldante, subia escadas dezenas de vezes por dia e sentia na pele o cansaço que aqueles homens enfrentavam diariamente. Mas algo começou a mudar. Trabalhando lado a lado com seu José, Roberto começou a ouvir histórias. Histórias de superação, de luta, de dignidade. Descobriu que seu José tinha estudado à noite e conseguido terminar o ensino médio aos 45 anos, que ele havia ensinado todos os seus 3 filhos a valorizar o trabalho honesto, que ele era respeitado em sua comunidade e ajudava os vizinhos sempre que podia. Roberto conheceu outros trabalhadores. Conheceu Pedro, que sustentava a mãe doente. Conheceu Carlos, que estava economizando cada centavo para abrir um pequeno negócio. Conheceu Antônio, que tinha salvado um colega de um acidente grave anos atrás. Cada um daqueles homens tinha uma história, tinha sonhos, tinha dignidade. E Roberto pela primeira vez realmente via isso. Uma tarde, após 3 meses, enquanto descansavam da jornada, seu José olhou para Roberto e sorriu. Você mudou, doutor Roberto, ele disse. Mudei? Roberto perguntou, limpando o suor da testa. Mudou sim. Seus olhos mudaram. Antes você olhava para nós como se fôssemos invisíveis, ou pior, como se fôssemos menos que você. Agora você nos vê. Você nos enxerga de verdade. Roberto sentiu um nó na garganta. Seu José, eu queria pedir desculpas novamente, de coração. Eu fui um tolo arrogante. O senhor e todos aqui me ensinaram mais nesses 3 meses do que eu aprendi em anos de faculdade. Seu José deu um tapinha nas costas de Roberto. A vida é assim, doutor. A gente aprende quando está disposto a ouvir. E você ouviu. Isso já é mais do que muita gente faz. Naquele dia, Alberto Almeida voltou à obra para uma nova inspeção. Ele observou Roberto trabalhando junto com os operários, conversando, rindo, aprendendo. Viu o respeito mútuo que havia se desenvolvido. E então, Roberto? Alberto perguntou quando se aproximou. O que você aprendeu? Roberto parou, pensou por um momento e respondeu com sinceridade. Aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no diploma pendurado na parede, mas no respeito que ela demonstra pelos outros. Aprendi que conhecimento sem humildade é vazio. E aprendi que os melhores professores às vezes não estão em salas de aula,
mas em canteiros de obra, carregando tijolos e construindo sonhos. Alberto sorriu satisfeito. Bem-vindo de volta, engenheiro Roberto. Agora você realmente merece esse título. 2 anos se passaram desde aquele dia. Roberto nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou um dos engenheiros mais respeitados da construtora, não apenas por sua competência técnica, mas por sua humanidade. Ele implementou melhorias nas condições de trabalho, criou programas de treinamento onde engenheiros e operários aprendiam juntos, e sempre tratava todos com respeito. Seu José continuou trabalhando na construtora, até se aposentar aos 60 anos. No dia de sua aposentadoria, Roberto fez questão de organizar uma festa. Na hora dos discursos, com lágrimas nos olhos, ele disse para todos: Seu José foi meu melhor professor. Ele me ensinou que humildade não é se fazer pequeno, mas reconhecer a grandeza dos outros. Me ensinou que respeito não é um favor, é um direito. E me ensinou que, no final das contas, todos nós somos apenas pessoas tentando fazer o melhor que podemos. Obrigado, mestre. Seu José, emocionado, abraçou Roberto. Você aprendeu bem, meu filho. Agora passe isso adiante. E Roberto passou. Cada jovem engenheiro que trabalhava com ele ouvia a história de como ele quase perdeu tudo por causa da arrogância. Como um peão humilde lhe deu a maior lição de sua vida. Como estar sendo observado por quem ele menos esperava mudou completamente seu caminho. A lição estava clara. Nunca subestime ninguém. Nunca menospreze o trabalho de ninguém. Porque você nunca sabe quem está observando. Mas mais importante que isso, você nunca sabe o quanto pode aprender com cada pessoa que cruza seu caminho. O respeito não é algo que se ganha com diploma ou posição. O respeito é algo que se conquista com atitude, com humildade, com reconhecimento do valor de cada ser humano. E essa é uma lição que todos nós, não importa a nossa profissão ou posição, precisamos carregar no coração.